Fala galera, tudo jóia? Bom, eu tô aqui um pouquinho pra falar sobre a temporada do São Paulo 2018. E bom, o São Paulo disputou 4 campeonatos como Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro. Tivemos algumas contratações como Jean, Everton, Trellis, Nenê, Anderson Martins, Rojas e Gonzalo Carneiro. Também tivemos aí alguns jogadores da base que subiram, como Liseiro, Elinho, Luan, Igor Gomes, Anthony e outros aí que tiveram suas oportunidades, né? Perdemos jogadores aí após a Copa, como Cueva, Valdívia, Militão, Petros, Marcos Guilherme, Paulinho Boia, Lucas Fernandes, jogadores que voltaram como Hudson, Reinaldo, jogadores que vieram por empréstimos como Valdívia, Bruno Pérez e Everton Felipe. Bom, no Campeonato Paulista, né, iniciamos aí, né, um grupo onde pegamos Ponte Preta, São Caetano, Santo André e, né, São Paulo aí já teve sua primeira derrota contra o São Bento por 2-0 fora de casa. Logo, né, em casa, São Paulo enfrentou o Novo Horizontino, aquele time onde o jogador chamou o São Paulo de carniça. Estamos por 0-0. Aí teve o jogo contra o Mirassol. São Paulo ganhou por 2-0. Aí teve contra o Corinthians. O São Paulo perdeu por 2-1. Logo veio o São Paulo, quer dizer, enfrentou o Botafogo em casa e ganhou por 2-0. Aí enfrentou em casa o Bragantino, ganhou por 1-0. Enfrentou o Santos em casa e perdeu por 1-0. Logo depois veio aí o Ituano. São Paulo perdeu por 2-1 fora de casa. Vem Ferroviário, empatou por 0-0. Daí o São Paulo enfrentou fora de casa o Linense e ganhou por 2-1. E o Palmeiras e o São Paulo perdeu por 2-0. E, né, o Dorival caiu, né? E aí fomos atrás aí de um outro técnico e encontramos aí o Aguirre, né? E, né, o São Paulo aí no outro jogo foi contra o RB. São Paulo ganhou por 3-1, né? O Jardim, né, que tava no comando. Ainda o Aguirre ainda não tinha tomado posse de São Paulo ainda. Ganhamos por 3-1, se classificamos, né, em primeiro lugar. E, né, fomos para as quartas de finais aí contra o São Caetano, que perdemos o primeiro jogo por 1-0. Logo depois, no jogo de volta, ganhamos por 2-0. E se classificamos aí para semifinal contra o Corinthians, que ganhamos o primeiro jogo por 1-0, né? Um gol aí de Nenê. Logo depois, no jogo de volta, tava 0-0 até o momento. Aí nos últimos minutos quase apareceu o Rodriguinho e, né, fez aí o gol aí que levou o Corinthians para as penalidades e aí o Corinthians eliminou o São Paulo nos pênaltis. Bom, na Copa do Brasil, o São Paulo, né, o primeiro adversário foi o Madureira. O São Paulo ganhou por 1-0. Na segunda fase, o São Paulo ganhou do CSA por 2-0. Aí na terceira fase foi contra o CRB. Em casa, o São Paulo ganhou por 2-0. Aí no jogo de volta, o São Paulo ganhou por 3-0 fora de casa. No agregado ficou 5-0. O São Paulo foi para a quarta fase contra o Atlético Paranaense, que, né, perdemos por 2-1 lá na Arena da Baixada. Já no segundo jogo, né, o jogo de volta, foi no Morumbi. E o São Paulo, né, empatou por 2-2 contra o Atlético Paranaense, né, no agregado ficou 4-3 pro Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense eliminou o São Paulo. Já na Sul-Americana, o São Paulo enfrentou o Rosário Central,
né, o primeiro jogo, e ficou 0 a 0 lá na Argentina. No jogo de volta, que foi no Morumbi, o São Paulo ganhou por 1 a 0 com gol de Diego Souza. Vamos para a segunda fase. Perdemos por 1 a 0 em casa pro Colo. Jogo assim que São Paulo podia ter ganhado se quisesse, mas estava um jogo bastante da retranca, puta que pariu. E aí perdemos em casa, já no jogo de volta. Ganhamos por 1 a 0 fora de casa, com gol de Lisieiro. Podíamos ter ganhado, né, por mais. Mas esse São Paulo tava bem no Campeonato Brasileiro. Tava focando mais, parece, que no Campeonato Brasileiro. Não tava muito ligando pra Sul-Americana, eu acho. E aí fomos pras penalidades e fomos eliminados nos pênaltis. Triste, né? Mas e aí fomos aí pro Brasileirão, né? No Brasileirão, o primeiro jogo foi contra o Paraná. São Paulo ganhou por 1 a 0. Segundo jogo, São Paulo empatou com o Ceará, aí empatou com o Fluminense por 1 a 1. Empatou com o Atlético Mineiro por 2 a 2, com o Bahia por 2 a 2. E né, falei, meu Jesus, São Paulo fica se empatando. E aí, né, conseguimos a vitória contra o Santos por 1 a 0. Uma vitória aí contra o América Mineiro, fora de casa, por 3 a 1. Depois, contra o Botafogo, em casa, ganhamos por 3 a 2. Por 3 a 2, ganhamos do Botafogo. E, né, estamos invictos até o momento. Aí aparece o Palmeiras e acaba com a nossa visibilidade, né? Perdemos por 3 a 1, né, fora de casa. Aí enfrentamos o Inter e ficou 0 a 0. Logo depois, Atlético versus São Paulo. São Paulo ganhou lá na Arena da Baixada por 1 a 0, né? Graças a Deus ganhamos lá na Arena. E, né, no jogo, né, contra o Vitória, o São Paulo aí ganhou por 3 a 0. E, né, parou aí, né, por causa da Copa e tal. Aí quando voltou a Copa, o São Paulo aí enfrentou o Flamengo fora de casa e ganhou por 1 a 0 com a tal famosa lei do ex, né? Everton fez o gol. Aí contra o Corinthians ganhamos por 3 a 1. Gols aí de Anderson Martins e 2 de Reinaldo. Contra o Grêmio perdemos por 2 a 1. Contra o Cruzeiro ganhamos por 2 a 0 fora de casa. Contra o Vasco ganhamos por 2 a 1. E contra o Sport, né, fora de casa também, ganhamos por 3 a 1. E contra a Chape ganhamos por 2 a 0. Bom, no primeiro turno, São Paulo teve 12 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, né? Tivemos aí um primeiro turno espetacular. Já no segundo turno, São Paulo caiu de rendimento. A Gui tinha que improvisar, fazer uns improvisos. A gente perdeu o jogador, né? Como o Everton mesmo, né? Depois que São Paulo perdeu o Everton, o time assim caiu. Rendimento total. Ninguém jogava mais bem. E também logo perdemos o Rojas, perdemos o Luan, perdemos o Gonzalo Carneiro. E aí, né, a Gui já tava improvisando pra caralho. E tava complicado, sabe? São Paulo não reagia, só tava empatando. O segundo turno ridículo, nem parece que tivemos um primeiro turno excelente. E, né, logo aí o Aguirre caiu, né, e o Jardine aí, né, assumiu, né, e vai ser o técnico pro ano que vem, né. São Paulo, né, foi líder e, né, terminou o campeonato em 5º lugar, não conseguiu nem terminar entre os 4. São Paulo vacilou demais. Eu acho assim que São Paulo teve um ano assim, melhor do que o ano passado. O campeonato do Brasileiro, São Paulo, assim, né, brigou até pelo título, mas perdeu nós, né. Ano passado, São Paulo brigou pra não cair, então esse ano se superamos. Vamos disputar Libertadores,
vamos à pressa. Se o São Paulo tivesse vacilado, pelo menos a gente ia estar na fase de grupos. E agora, né, temos que aí, né, lutar para que a gente consiga passar da pré-Libertadores, né. Então, assim, esse foi o ano de São Paulo, né, tivemos alguns destaques, né, na base, como Cruzeiro, Elinho, Luan. E, né, agora eu desejo, assim, que 2019 São Paulo, né, brigue por títulos, né, e, né, que faça um ano espetacular. E é isso, galera. Valeu!